Olá, amados. Estamos aqui mais uma vez para abordarmos um tema bastante atual, pertinente e também polêmico. Haja vista que cresce o número de pessoas que deixaram de participar das denominações protestantes. Há até mesmo pessoas que defendiam ardilosamente a Igreja Evangélica, suas doutrinas e credos, incluindo pastores que estão deixando a Igreja Evangélica, e estas pessoas, como é o meu caso também, por algum motivo, resolveu abandonar as quatro paredes de um templo de pedra e aderiram a uma comunhão, digamos assim, adoração ao Pai, fora dos limites de uma instituição religiosa. Todavia, estas pessoas são chamadas por muitos que lá ficaram de desviados, desigrejados, hereges, dentre outros adjetivos que eu considero pejorativos e, digamos assim, sem base bíblica. A pergunta é: podemos chamar alguém que deixou a Igreja Evangélica de desviado ou desigrejado? Amados, o que é a igreja? A palavra igreja vem do grego eclésia ou eclesia, que quer dizer propriamente ajuntamento de povos. Porém, etimologicamente, a palavra grega eclésia é composta de dois radicais gregos. Ek é um E e um K, ek, que significa para fora, e klesia, que significa chamados. Portanto, igreja quer dizer chamados para fora. Ou seja, não fomos chamados para o confinamento de um edifício, não fomos chamados para cumprir as regras de uma instituição religiosa, não fomos chamados para construir um templo ou templos de alvenaria e pedra. Fomos chamados para fora para proclamar as boas novas de salvação e continuar a edificação da Igreja do Criador. 1 Pedro 2,5 diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus, o Cristo. Entretanto, o que a maioria das pessoas acreditam ser uma igreja? O que é uma igreja para muitos? Para muitos, a igreja é um edifício ou um templo de pedra e alvenaria pertencente a uma instituição com regras próprias, onde os associados têm que colaborar financeiramente para a manutenção de tal instituição e obedecer aos líderes, hierarquias e dogmas padronizados por tal ordem religiosa. Nada a ver com o que as Escrituras nos mostram como modelo de igreja. Pois igreja, segundo a Escritura, não é uma organização, mas sim um organismo vivo, 2, 3 ou mais reunidos no nome do Messias, ali ele estará presente. A doutrina desta igreja é o amor, pois temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E a hierarquia desta igreja é muito fácil de ser compreendida, pois o Messias é o pastor, nós somos as ovelhas. O Messias é o mestre, nós somos os discípulos. O Messias é o líder e nós todos somos simplesmente irmãos. E a nossa contribuição religiosa é cuidar de órfãos e viúvas necessitados em geral,
claro, fugindo da corrupção do mundo, e nossa liturgia é adorar ao Pai em espírito e em verdade. Então podemos dizer que alguém que deixou a igreja evangélica ou católica é um desviado, é um desigrejado, é um apóstata. Vamos dar uma olhadinha no princípio etimológico para apostasia. A propósito, o termo apostasia, em grego antigo apostasis, estar longe de, e significa ainda afastamento, separação ou até mesmo deserção. Este termo em grego deriva do verbo afistemi, que significa literalmente apartar-se. O substantivo tem o sentido de deserção, abandono, rebeldia mesmo. Ou seja, apostatar, se desviar, é deixar a antiga fé. Vamos dar um exemplo aqui simples. Alguém que dizia crer no Criador e no seu Filho, agora diz não mais crer. Este sim se desviou e, segundo a Escritura, pode ser considerado um apóstata. Conhecemos exemplos de pessoas que deixaram a fé no único verdadeiro Deus e agora se dizem ateus, agnósticos ou até mesmo migraram para alguma religião oriental. Claro que eu tenho amigos que são ateus, agnósticos e participam de algum credo, de alguma religião oriental. E são meus amigos, entendeu? Só estou dando um exemplo aqui, claro que respeito a fé de cada um, mas estou dando um exemplo do que, segundo a Escritura, pode ser considerado um desviado, um apóstata, um desigrejado, alguém que não mantém mais a fé no Criador, no Salvador. Esta pessoa pode ser ele é um desigrejado, ele não faz parte da igreja, ele é um desviado, ele é um apóstata. Porém, aqueles que não fazem parte de uma instituição religiosa e continuam mantendo a fé no Criador, no Salvador, estes não são desigrejados, até porque a igreja não é um ambiente físico. A igreja é invisível, é espiritual, e é composta dos verdadeiros adoradores chamados pelo Pai para o adorarem em espírito e em verdade. Sendo assim, quem deixou uma instituição religiosa, propriamente dizendo, uma igreja evangélica, uma denominação protestante, não pode ser considerado um desviado, ou um apóstata, ou um desigrejado, se ele ainda mantém comunhão com o Criador e segue os ensinamentos do Messias, pois ele, em minha humilde opinião, fez bem ao se desviar de um cristianismo paganizado e que, sem generalizar, visa, sobretudo, dar poder, fama e lucro financeiro a homens gananciosos. Um conselho: tanto aos denominacionais, que são aqueles que pertencem às denominações, quanto aos adenominacionais, que são aqueles que não pertencem às denominações evangélicas. Leiam os evangelhos e o livro de Atos, e verás que este modelo de igreja institucionalizada, organizada dos nossos dias, está desviada, apostatou em relação à igreja edificada pelo Mestre. Eu quero finalizar o vídeo com duas verdades. Em primeiro lugar, sem generalizar, é claro, o cristão institucionalizado enxerga o reino de Deus somente pelas lentes da instituição de que faz parte. O DNA de sua mãe, a mãe é a denominação, presbiteriana, batista, assembleia, Deus é amor, predomina sobre o DNA de Cristo. Ou seja, ele não consegue enxergar verdades simples do Evangelho, pois é um escravo intelectual, seu cérebro foi acorrentado
condicionado por algum guru, apóstolo, pastor e mentor espiritual. A segunda verdade é, se atentarmos para o modelo de vida e ministério de Jesus, iremos ver que hoje, se ele fosse nosso contemporâneo, Jesus seria chamado também de desigrejado. Que a graça e a paz do Criador esteja com todos nós.